paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa Identidade e Propósito. Aqueles que nos assistem, seja muito bem-vindo. E eu gostaria de fazer um convite, que você acesse o nosso canal, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Lá você pode comentar, mandar suas dúvidas, fazer os comentários, você pode compartilhar com amigos. Você é muito bem-vindo, o senhor, a senhora, que Deus o abençoe. Nós falamos aqui dos nossos estúdios na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E comigo, no estúdio, mais uma vez a presença do pastor Orlando Capuzzo. A paz do Senhor, pastor Orlando. A paz do Senhor, pastor Fabiano. É uma alegria, um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando aí do Identidade e Propósito. E a todos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Amém. O tema deste programa traz como tema hormônios e neurotransmissores. E o texto da Palavra de Deus que leremos se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, que diz: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Importante nós fazermos uma explicação que o termo usado aqui na palavra, o espírito de temor, escrito pelo apóstolo Paulo, ele traz um substantivo no grego que é deilos, que significa timidez e covardia. Já o termo usado pelo profeta Isaías no capítulo 11, ali escrito no hebraico, lembrando que o Novo Testamento ele é escrito no grego e o Velho Testamento no hebraico. Já no capítulo 11 de Isaías, no hebraico, é irhar. Perdoe a pronúncia, mas que quer dizer reverência. Não é isso, pastor Orlando? Muito importante essa observação do pastor Fabiano, porque, inclusive, nós estamos estudando acerca das 7 cartas, e nas 7 cartas você tem a ênfase do Espírito Santo, que são as 7 ênfases de acordo com as igrejas lá de Apocalipse. Então, quando nós lemos o texto base que foi escolhido, né, que o Senhor não nos deu um espírito de temor, o que o Senhor está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo através, por revelação do Espírito Santo a Timóteo, ele está dizendo assim: Timóteo, o Senhor não te deu um espírito de covardia, porque lá em Isaías, esse é uma ênfase do Espírito Santo. E o temor aqui é a reverência. E nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer ao Senhor significa que nós amamos ao Senhor e reverenciamos a Ele. Né? Muito, essa nota aqui ela é importante. Entender o original aqui do texto. Amém. Sobre hormônios e neurotransmissores. Pastor Orlando, o que o pastor pode trazer para nós? Nessa série, né, do programa Identidade e Propósito, que nós estamos falando de emoções, será falado também dos temperamentos e do plano de Deus para nós não poderíamos deixar de falar sobre hormônios e neurotransmissores. Porque os hormônios e neurotransmissores, eles possuem uma função muito importante no nosso organismo, que é a homeostase, né? Um termo mais clínico, que significa equilíbrio. Por isso que nós escolhemos esse texto, quando a palavra fala que o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, nós precisamos dessa moderação, nós precisamos do equilíbrio. E os hormônios e neurotransmissores possuem uma responsabilidade muito grande nisso. Inclusive, muitas enfermidades, não vou entrar aqui no mérito, até porque a minha formação não é médica, mas nós temos muitas enfermidades que elas são ocasionadas ou pelo excesso ou pela falta de um hormônio ou de um neurotransmissor. Nós temos uma doença, por exemplo, chamada miastenia, né, que é uma doença autoimune, que o problema é a falta de um hormônio chamado acetilcolina, ou às vezes ele produz hormônio, mas o organismo não absorve, que é uma doença severa. E nós poderíamos dar aqui inúmeros exemplos falando sobre esse desequilíbrio hormonal, a preocupação com o sistema endócrino, né, com a tireoide, que também tem essa função, com os rins, com a suprarrenal, e
essa homeostase ela vem quando você tem o equilíbrio, né, das doses necessárias ou das doses, digamos assim, tônicas de cada hormônio neurotransmissor. Então, tem essa importância. A diferença deles, né? O que é um hormônio e o que é um neurotransmissor? O neurotransmissor ele é produzido pelo sistema nervoso. Então, ele é conduzido, ele usa um canal que é o sistema nervoso com impulsos elétricos. Então, ele chega mais rápido. Uma descarga de epinefrina no coração chega muito mais rápido do que uma descarga de adrenalina que vem pela corrente sanguínea, que é um hormônio. Você tem a mesma molécula, epinefrina e adrenalina. Se você for na composição, a mesma molécula, só que um é neurotransmissor e o outro é hormônio. Possui o mesmo sentido. O que é neurotransmissor tem um efeito mais rápido, ele acontece mais rápido, mas o seu efeito passa mais rápido. O que é hormônio tem um efeito, demora um pouco mais a chegar, mas o seu efeito ele é mais prolongado, porque a via é corrente sanguínea. Então, o primeiro ponto, né, para esclarecer para aqueles que estão nos assistindo, a diferença de um hormônio e de um neurotransmissor. E, pastor Fabiano, para você ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 50 tipos de hormônios e 100 neurotransmissores. Então, nós estamos falando de 150 elementos que fazem parte da nossa estrutura fisiológica, seja ela neural ou endócrina, e que isso influencia no nosso comportamento, influencia nas nossas emoções, influencia na saúde, né, do nosso corpo. Mas, para exemplificar, trazer com um pouco mais de propriedade para aqueles que nos assistem, eu quero pegar aqui os principais dentro da neurociência que inclusive se chama dose de felicidade. Por que dose? Né? É a inicial de cada um deles, que é a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Por isso que se fala dose. Né? A dose, quando esses 4 hormônios neurotransmissores estão equilibrados, você está bem. Você se sente bem. Né? E nós vamos entender também uma conexão direta, não seria diferente nesse programa, com a palavra. A palavra alicerçando aquilo que acontece, mesmo que fisiologicamente. E dentro, em especial, daquilo que nós conhecemos como os recursos da graça. Oração, jejum, a madrugada, a leitura, a palavra, o louvor, o culto. O culto é um recurso da graça, né, do Senhor para as nossas vidas. Então, entrando aqui especificamente na endorfina. Né? A endorfina é um neurotransmissor produzido pelo sistema nervoso central e, em resposta, então ela acontece como resposta quando você tem atividades físicas, atividades prazerosas, exercício físico, riso. Olha que interessante. O significado do nome do filho de Abraão, Isaac? Riso. Então, riso, você produz endorfina. A música. Então, quando você está em contato com a música, você produz endorfina. E comida, alimento. Você produz endorfina. Interessante que as festas judaicas, né? O calendário judaico, todas elas faziam parte ali do rito judaico a comida. Né? O próprio guardar ali o Shabá, a Páscoa, os tabernáculos, enfim, todas as festas do calendário judaico, você tem ali o advento da comida. Então, a endorfina, ela é mais poderosa do que o anestésico que nós conhecemos aí como morfina. O detalhe é que a gente produz pouquinho. Ela é mais poderosa do que a endorfina, do que a morfina, perdão, a endorfina. Interessante, porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. O texto lido fala de fortaleza, fala da moderação, que é o equilíbrio entre os hormônios que o pastor Orlando colocou. Agora, por falar da endorfina,
você citou a música. Nós temos nos nossos cultos o louvor, que está ligado à música. E os Salmos da Palavra, Salmo 126, verso 2, Verdade. ele diz, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua, é o riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia, entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes. É o riso, o cântico, né? Mas tudo isso, para nós, não se trata de uma emoção humana apenas, mas de uma operação do Espírito Santo. Porque o louvor, ele, embora nós fazemos com a música, e a música foi criada pelo Senhor, são 7 as notas musicais, mas nós vemos que o louvor que vem da eternidade, ele é um louvor revelado, é um louvor que veio pela operação do Espírito Santo. Então, traz uma alegria na alma, né? E quase que não se consegue conter. O riso, a sua boca enche de cânticos, não é isso? E interessante, aqui junto com os efeitos da endorfina, né, o resultado, a resposta, você pratica um exercício físico, você está cansado, mas você se sente bem. É como uma recompensa, é prazeroso. Eu confesso, não quero ser polêmico, mas eu confesso que eu não entendo, as pessoas muitas vezes vão ali na igreja e não cantam. Ela está perdendo ali uma oportunidade, além da espiritual, que Deus habita em meio aos louvores, mas também de fazer bem para o seu organismo, para a sua fisiologia. Então, os irmãos podem... Por isso que, né, o pastor de Deus sempre comentava, né, o louvor emoldura a palavra. Você está endorfinado ali, você está preparado para receber ali a palavra. E isso é maravilhoso. Cantar louvores é maravilhoso. E o louvor, você citou bem, lembrando o que dizia o pastor Jadeti, o louvor é a expressão de uma alma remida. O louvor, ele traz o benefício para a alma, para o espírito e para o corpo físico. Verdade. O segundo aqui que eu gostaria de citar, que é a serotonina, né? A principal função dela é carregar mensagens entre as células do cérebro. Quais as células do cérebro? Os neurônios, as células de processamento, né? Porque você tem também chamadas as células da glia. Inclusive aquele mito de que você só usa 10% do seu cérebro, é porque de cada 10 células que você tem no cérebro, 9 são células da glia. Só que elas não possuem processamento. Nunca vai ter. Então você usa 100% do seu cérebro. Não é 10%, como é um mito que se criou e a neurociência veio e ajudou a desvendar. Então aquilo que não tem processamento nunca terá. Agora, por que você tem cérebros e cérebros? Aí vem a questão da neuroplasticidade, de você exercitar esse cérebro. Então, ela carrega mensagens, né, entre as células do cérebro, os neurônios, e com o restante do corpo, participando de diferentes funções dentro do nosso organismo. Então, ela ajuda a regular comportamento, atenção, ajuda a regular memória, ajuda a regular o nosso humor, apetite e também o gasto de energia. Tudo que você comeu, pastor Fabiano, no almoço, no café da manhã, 20% quem consome é seu cérebro, é seu encéfalo. Então, ele também que coordena esse gasto de energia do nosso organismo. E a serotonina tem essa participação. Interessante que a atenção nos faz entender que a oração, quando nós oramos ao Senhor, tudo, nossa alma, mente, se volta para o Senhor. Então, essa comunhão que atinge, a oração nos leva, então, podemos dizer que ela ajuda na serotonina, porque você se volta para o Senhor, você ora, você está ali abrindo o seu coração, né? E ali, logo em seguida, você sente o Espírito Santo, o visitar do Senhor, e há também um sentimento de gratidão. Então, nós vamos ver que a oração e a gratidão, nós lemos o texto da palavra que diz, está triste? Ore. Está contente? Está feliz? Cante louvores. E está muito ligado, né, no aspecto espiritual, mas físico também.
A serotonina, ela age dessa forma na oração, na gratidão? E detalhe, isso é pesquisa científica, tá? A gratidão é um sentimento que já é comprovado que quando você procura ter gratidão pelas coisas, ele fisiologicamente ajuda na homeostase do seu organismo. Isso já é comprovado cientificamente. Então, você estimula a produção de serotonina. Há um louvor, me lembrei aqui, há um dos louvores que as nossas crianças elas cantam, e ela diz: batalha, oração, vitória, glória a Jesus. É a gratidão. Perfeito. Né? Fecha com a gratidão. Né? Perfeito. Outro hormônio que eu gostaria de compartilhar é a ocitocina. A ocitocina é muito conhecida, muito famosa, por ser considerada o hormônio do amor, né? E também é um importante hormônio no corpo humano, responsável pelas sensações reconfortantes durante as interações sociais. Então, se nós formos olhar dentro de uma doutrina, quando você pratica doutrina de corpo, você está praticando ocitocina, você está gerando ocitocina. A ocitocina é muito presente ali no parto, ela ajuda na amamentação, ela ajuda na contração uterina, o vínculo da mãe com a criança, ela nunca viu, mas a partir do momento ali que ela acolhe nos braços, ela dá a vida. Ali tem uma descarga de ocitocina grandiosa. E é conhecida aí como o hormônio do amor, né? Muito bem. Por falar o amor, nós vamos lembrar, mais uma vez, de citar a palavra de Deus. Aliás, os 2 mandamentos que o Senhor Jesus ele deixou, ele resume, ele compila os 10 mandamentos ali do Pai em 2. Isso aí. O primeiro mandamento, o maior deles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. E o segundo, semelhante ao primeiro: e ao próximo como a ti mesmo. Então, falando desse amor, é interessante porque no português, no nosso idioma, amor, nós definimos com essa palavra. Mas o grego, você tem 3 palavras ali. Você tem o phileos, que está ligado à filantropia, né? O amor ali, filho, né? Filho. Você tem o amor carnal, né? Que é o eros, e você tem o amor de Deus, que é o ágape, que é o amor que excede todo entendimento. Por que ele me amou? Por que ele te amou? Ele nos ama incondicionalmente. O Senhor te ama. Eu procurando aqui, enquanto o pastor Fabiano falava, procurando um texto da palavra do Senhor que coroa muito bem sobre o amor, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo escreve, no capítulo 13, sobre o amor, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destas 3, a mais importante, a maior, né, destas, é o amor. Maravilha. Uma bênção. E, por último, que eu gostaria de compartilhar aqui com as pessoas que nos assistem, é a dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor que atua na parte motivacional. Eu atuo como gestor de recursos humanos há mais de 20 anos, na área de varejo. Então, a motivação sempre foi tema de treinamentos. Mas depois da neurociência, eu tive que reformular todo o material sobre motivação, porque você precisa entender, nós temos 4 vias dopaminérgicas no nosso organismo, e uma delas fala sobre essa parte da motivação. Se você está com dopamina baixa, você entra em depressão. Se você está com dopamina baixa, você não sai da sua cama. Então, ela é muito importante, né, nessa questão da motivação. O aprendizado, humor, atenção, sistema motor, né, é o que nos tira da cama, como o cortisol também. Nós teremos um programa para falar sobre o cortisol. Então, a deficiência de dopamina, ela paralisa a pessoa. Como o excesso também traz prejuízos. Nós temos a dopamina tônica, que é aquela que é produzida linearmente para te manter em equilíbrio. Só que aí você pode vir com doses que é chamada dopamina fásica, que aí você consegue alterar, aumentar. Por exemplo, o cacau.
chocolate. Quando você come um chocolate, de preferência que tem os de maior concentração de cacau, por causa do flavonoide, você aumenta 55% da sua dopamina. Só que tudo que sobe, desce. Aí você acaba tendo uma fissurazinha, que é o que gera um incômodo. Aí a fissura leva você a querer ter aquela sensação novamente. Álcool, 100% na sua dopamina, que é uma coisa que sempre nós recomendamos, né? A bebida ela não traz benefício. Cientificamente, dentro da neurociência, já está comprovado. O álcool ele não faz bem à saúde. E é onde leva o vício. Um exemplo aqui de uma droga comum aí na sociedade, e a nossa luta, né, para preservar os nossos jovens, a cocaína ela aumenta 255% da dopamina no organismo humano. Então, ou seja, mais uma vez, do jeito que sobe, então você tem uma fissura muito grande, onde que nós chamamos de abstinência, e ela sempre vai buscar aquela sensação anterior. Mas você também tem problemas dopaminérgicos com tela de celular, você tem problemas dopaminérgicos com esportes radicais. Tem pessoas que estão tão acostumadas com o esporte radical que o dia que ele tirar para ficar de folga na casa dele, para curtir a família, ele acha sem graça. Ele entra num estágio de uma doença emocional chamada anedonia, que é o quê? Está tudo cinza, nada está bom. Ele está tão acostumado com aquilo. E aí entra agora dentro da linha do cristianismo, né, das igrejas. E é importante nós comentarmos aqui que já é ponto de discussão da estrutura das igrejas. E também é importante nós falarmos, nós não estamos aqui para julgar, ou para condenar, ou para dizer que é pecado, nada disso. Mas hoje se constrói uma estrutura onde essa estrutura ela gera uma dependência dopaminérgica, um estímulo dopaminérgico muito intenso, que a partir de então eu não aceito nada diferente daquilo. Você já imaginou eu estar acostumado com um verdadeiro espetáculo, mas o dia que eu precisar participar da reunião de oração, que é feita lá no anexo, onde não vai ter LED, não vai ter aquela pirotecnia toda, eu vou sentir, eu não vou querer. A homeostase não vai estar presente. Então eu passo a não participar mais de eventos que são essenciais. Às vezes até ali no meu quarto, na intimidade do meu quarto, no meu devocional, nas minhas orações, no meu momento de glorificar o Senhor, dentro da minha casa, vai perder a graça. Então isso já tem sido estudado, porque as igrejas estão virando, os púlpitos estão dando lugar a palcos, então toda a parte estrutural está mexendo com os circuitos dopaminérgicos das pessoas. Isso é um sinal de alerta. Mais uma vez, nós não estamos criticando, mas é um sinal de atenção, até porque muitas vezes aquilo é feito até sem um conhecimento técnico, científico, de qual efeito que isso pode gerar no comportamento da pessoa. Muito bem. Esse cuidado é importante, porque o culto ele é do Senhor. É o culto ao Senhor. Isso. Então, ele não é um culto para ser motivacional, é um culto espiritual. O próprio Senhor Jesus diz, minha casa, a palavra de Deus vai dizer, a minha casa será chamada casa de oração. Então, um ambiente para nós orarmos ao Senhor. Lembramos até do avivamento, os avivamentos, né? O avivamento da Rua Azusa, que era basicamente oração. Isso. Orar. E a palavra fala, orai sem cessar. Então, o culto é para isso. É um momento de comunhão do homem com Deus. Então, é importante esse entendimento de fato. Muito bem, estamos chegando ao término de mais esse programa. Mais uma vez agradecendo a participação do pastor Orlando. Obrigado, pastor Orlando. Obrigado, pastor Fabiano. É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar aqui com aqueles que nos assistem de informações relevantes, né, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida social e fisiológica, né? Amém, maravilha. Então fica aqui o nosso convite para aquele que nos assistem, que participe do próximo programa, reforçando, vá ao nosso canal do YouTube, acesse, comente, compartilhe, curte. E nosso próximo programa, que nós fazemos o convite, terá como tema a oração e o cérebro. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus.